Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos, seja você do canal, seja você não uma pessoa do canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras. A todos eu agradeço a presença neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito de onde você esteja me vendo. Falar de Angola para mim é sempre um prazer e ao mesmo tempo um desprazer. Acreditem, sou angolana, com muita honra, mas ao mesmo tempo estamos aí à beira das eleições, hoje é dia 16. Eu vou estar lendo uma matéria que foi do dia 15, portanto, ontem. Quando este vídeo for ao ar, dependendo da data, obviamente, isto estará com atraso. Não tanto, mas estará. Deixando claro que esta matéria também tem a ver com muitas coisas que eu andei vivendo, e por isso, ao falar desta pessoa, estarei falando de alguém que eu conheço. Não é algo que eu estou lendo e que estou somente lendo uma matéria. Não. Angola é meu país de nascença, é o meu país que há tantos anos eu luto, para quem não me conhece. É o país pelo qual eu estou lutando agora, pelo momento que Angola está aí beirando, atravessando pelas eleições. E todos nós, angolanos, estamos com muita força lutando para a possível mudança com as eleições e aquele candidato que nós tanto sonhamos, que é Adalberto Costa Júnior. Mas temos que reviver um passado triste de 46 anos de MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Quantas foram as vezes que eu, como humanitária, recorri, ainda no Brasil, a imensas televisões, e a quem agradeço muito, porque no Brasil realmente eu fui muito bem recebida em todas as televisões. Acarinhada, peço desculpas porque eu realmente estou com tosse. Acarinhada. Já em Angola, não posso dizer o mesmo, porque o que seria natural num país tão carenciado, num país onde impera a pobreza, a fome, a miséria, a desnutrição, um número de mortes crescente a cada dia que passa nestes 46 anos, seria normalíssimo as televisões receberem e verem que, afinal de contas, um ser humano, né, se levanta, hasteia a bandeira e quer lutar por seu povo. Seria normalíssimo os programas, os editores, os jornalistas, os programadores, os chefes de programas, seja o nome que for, dizerem: "Epá, legal, gostei, bonito", usem o termo que for, terem interesse em me conhecer. E assim como a mim, Filomena Carreira, tantos outros que aparecem ou apareceram depois de mim, e parabenizarem e dizerem: "Sim, senhora, vamos te dar um espaço". Portanto, ao conhecer este senhor, foi um dos que eu conheci na TPA, eu tive o desprazer de inicialmente ter sido muito bem recebida. Eu não sei porque eu chamava de olho de peixe. Desculpem. Não sei se ele tem olho de peixe, para mim ele tem olho de peixe, mas foi muito bem recebida, portanto, a nível de pessoa assim, educacionalmente falando, né, os angolanos têm esse lado, foi muito bem recebida. Gostou da minha ideia, da ideia de eu dar uma entrevista, do projeto que eu apresentei inicialmente, aquilo que eu queria apresentar na TPA, mas logo a seguir me cortou as pernas. O projeto que eu apresentei não voltou, sumiu, não é? Esse e um segundo projeto que envolvia, obviamente, um projeto relacionado à área dos queimados e o Ministério da Saúde, na época como o ministro da UNITA, Sebastião Veloso. Projeto este que iria ter o apoio da TPA, foi comentado na época com Ernesto Bartolomeu, que estava num cargo, além de apresentador, também como diretor. E eu usei os meus canais dentro da TPA para falar, e me disseram: "Não, você vai ter que falar com o Bartolomeu, porque o Bartolomeu agora está como diretor de alguma coisa". Eu tenho até hoje guardado o cartão do Bartolomeu,
que na época, independente de ser apresentador âncora, como a gente fala, estava no cargo de diretor. E para que eu desenvolvesse esse projeto, junto com o Ministério da Saúde, que na época era o ministro Sebastião Veloso e vice-ministro José Vandonen, que era um projeto pelos queimados, e esse projeto eu nunca esquecerei, porque eu estaria levando para Angola os melhores médicos do mundo. E posso até dar o nome aqui do médico, Nelson Piccoli. Hoje, não sei, porque é óbvio que a medicina vai evoluindo. Naquela época, considerado o melhor do mundo, na época, em queimaduras. Temos consciência que em Angola existem muitos queimados, desde aquele que por uma vela, não é, já que não existe luz no país, deixa a sua casa incendiar, até outros tipos de queimaduras que existem no país. E, a convite do ministro Veloso, ele me disse, vá visitar o Hospital dos Queimados. E eu fui impedida, proibida, seria melhor o termo, de não poder visitar o Hospital dos Queimados. Antes da continuidade, vocês estão me vendo usar fone, porque no último vídeo eu tive problemas com o som do meu aparelho. Fiz uma experiência hoje com um vídeo para o Facebook, e só através do fone que eu estou conseguindo fazer um vídeo com som. Por isso, qualquer coisa me digam se o som está legal, eu agradeço muito. Espero que sim, e com isso, pelo menos por enquanto, porque já que eu faço estes vídeos pelo meu computador, esteja tudo a correr bem, tá bom? Portanto, quando eu fiz este projeto, envolvendo uma equipe tremenda, acreditem, muito grande, do Brasil, com o Dr. Nelson Piccoli, é só vocês irem ao Google e verem quem é Nelson Piccoli. E outras pessoas do Brasil que iriam para Angola, a convite, obviamente, do Ministério da Saúde, em nome do ministro Sebastião Veloso, mas envolvia também a TPA, era um projeto muito grande. Este projeto foi apresentado a Ernesto Bartolomeu. Mal sabia eu, naquela época, acreditando ainda no meu lado humanitário, num lado bom de um ministro que era da UNITA, e era um grande ser humano, e tinham falado muito mal dele, e quem me falou muito mal dele foi José Vandonen, desculpem, José Otávio não, José Vandonen. E eu tentei não ver aquilo que me diziam, e sim aquilo que eu realmente estava vendo ao conversar diariamente com Sebastião Veloso, um grande ser humano. Mas a grande verdade é que quando eu apresentei o projeto para este senhor, e ele disse, não, sim, claro, porque ele realmente demonstra ser um cara educado, eu não sabia de forma alguma o quanto este senhor é um calhorda, o quanto este senhor tenta passar a imagem de um cara vendável e o quanto este senhor sempre foi, desde muito cedo, mas desde muito cedo, desde jovem, um militante do movimento MPLA, um puxa-saco de todos os presidenciáveis, um vendável, posso usar todos os nomes, adjetivos, o que vocês quiserem, talvez só eu não soubesse, acreditando ser ele um apresentador, um diretor de TV e, além de tudo, uma pessoa que tivesse coração e que poderia entender a minha luta junto ao Ministério da Saúde, junto ao ministro da UNITA, e agora deixo claro, não era só o ministro Veloso, um grande ser humano, mas o ministro da UNITA, num projeto que estávamos tentando desenvolver, por isso eu digo, não houve nunca nada a não ser essa tentativa para ajudar os queimados de Angola, com um dos melhores médicos do mundo, que aceitou a minha proposta, porque eu cheguei para o Brasil, e depois disse, na minha cara, o que me deixou muito triste, Angola não tem mesmo vergonha na cara. É triste ter que ouvir isto, quando a gente consegue, com jogo de cintura, fazer as coisas acontecerem, sem que o movimento nos pague nada, e depois recebe isto de troco. Portanto, vou ler uma matéria que eu achei extremamente interessante, e depois eu continuo dando a minha opinião.
O colunista Jacques dos Santos chama Ernesto Bartolomeu de sempre ridículo e negativo após episódios sobre jazz. O colunista angolano Jacques dos Santos disse que o principal pivô do telejornal TPA, Ernesto Bartolomeu, o celebrado não pelos seus atributos, apresentador da televisão popular de Angola, foi no passado dia 8 de agosto Foi no passado dia 8 de agosto, uma vez mais igual a si próprio, ridículo e negativo. Concordo plenamente. Baixeza em modo de televisão. Eu não falo dialetos. Para quem não sabe, eu já falei isso em alguns vídeos, estão aí abaixo. Não tenho vergonha de dizer isso, de modo algum. A última vez que estive em Angola, que foi a última vez que me ameaçaram, eu estive no Ambo. E muitos foram os meninos que riram porque falaram em dialeto, né? Em Umbundo, em Quimbundo. E eu dizia, vou parar porque eu não falo, mas pode me ensinar. Tenha a humildade de reconhecer. Saí com 14 para 15 anos da minha terra. Só tive uma tia minha que era filha da minha bisavó. Quer dizer, era filha da minha bisavó, não, deixa eu explicar direito esta história. Era filha do meu bisavô com a escrava da minha bisavó, a mucama da minha bisavó, que a minha bisavó ainda é dessa era. Então, ela tinha uma mucama, e que era aquela mais querida dela, e o meu bisavô, que era malandro, né, teve lá um casinho e, infelizmente, por mais as mulheres antigamente não podiam reagir muito, né? E a minha bisavó adorava muito essa mucama. A mucama, após grávida, a minha avó perguntou e ela disse a verdade. E a minha avó aceitou e tratou, depois do nascimento da criança, aquela criança como filha dela. Portanto, aquela criança sempre foi vista como uma filha para a minha bisavó. E era a minha tia Palmeira. Portanto, a minha tia falava Quimbundo, Ambundo, mas nunca nos ensinou. Era a única pessoa da família que realmente falava alguns dialetos. A gente via ela falar, principalmente quando eu ia passar férias, na minha terra natal, que eu amo. Eu achava muito engraçado. Ela às vezes discutia comigo e eu dizia, não estou entendendo nada, tia. Depois ela dizia, vou te ensinar, mas por ser em época de férias, eu nunca tive esse privilégio. Portanto, não me envergonho. Eu sei que muitos são os angolanos que hoje estão me acompanhando, e vocês têm que entender o seguinte, a humildade é, na minha ótica, o ponto de vista mais bonito que existe. A gente saber reconhecer quando não sabe as coisas. Eu não aprendi, por isso eu tenho que reconhecer aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. Não falo dialetos, mas se um dia eu estiver em Angola e tiver o privilégio de voltar à minha terra, estou apta a aprender e com certeza irei dar muita risada e aprender com todos vocês, tá bom? Tudo isso porque aqui tem Bangamoboto, Sakidila, Xotô, portanto não sei se é assim que se fala, né? Se não for, se vocês rirem, fiquem à vontade. Que significa faz o bem e o agradecimento. É bufo, peido, ui. Provérbio quimbundo. Desta vez colocou-nos diante da realidade da morte. O que ela representa e de suas nefastas consequências. Da metamorfose que faz a interesses de poder despertos por circunstâncias obscuras, ela faz apoderar os que resistem a todas as intempéries e que aqui vão permanecendo, de Jacques. Dados que Angola 24 horas teve acesso, datados do último sábado, 3 de agosto, Jacques dos Santos avança que Ernesto Bartolomeu, o Magnífico, revivou aos cidadãos a figura de uma pessoa que durante décadas, no bem e no mal, conduziu ao mais alto nível os destinos da nação angolana.
Um homem que arruinou o país, sem dúvida, mas que no momento da sua morte foi homenageado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui está se referindo, no caso, a Mao Zedong, nosso ex-presidente. Um homem que, goste ou não era qualquer homem, não era um qualquer. Razão mais do que suficiente para que Ernesto Bartolomeu apelasse a uma réstia de respeito, dignidade e elegância para com a entidade que naquele momento, mal e perante as câmeras da televisão, sem qualquer condescendência pelo seu passado, reduziu à triste condição de um cadáver congelado. Referiu-se ainda. Na opinião de Jacques dos Santos, Ernesto Bartolomeu, o autor do texto, que pôs em evidência sua propalada imagem de marca, leitura com carga de força que lhe é peculiar, ignorou de forma vil o presidente, que entre inúmeros erros cometidos, se lembrou um dia de validar a transformação de sua figura insignificante de candidato a apresentador e naquilo que é hoje. Ele mesmo, Ernesto Bartolomeu, o inimitável. Na verdade, observou, foi no longo consulado de Gés que Ernesto Bartolomeu passou num salto de gazela às barreiras do mediatismo para viver uma vida que nunca sonharam um dia viver. Pois é. De facto, o reconhecido bajulador da figura do emérito, o locutor maravilha EB, que é o Ernesto Bartolomeu, que no passado se desfez em icônimos enaltecer feitos do comandante em chefe, deveria estar eternamente grato a alguém que consentiu que a sua mais que evidente mediocridade fosse elevada a um nível que ilusoriamente imagina estar no mundo da comunicação social. Mas pessoas como ele, há uma quantidade razoável na comunicação do Estado. Exibem a todo instante a falta de caráter com que nasceram, a mesma que falta aos que redigem os textos que ele lê com uma vaidade assombrosa, mostrando à sociedade que sempre foi carregada de verdade, o adágio popular que nos diz: pretensão em água benta, cada um toma o que quer. Pelas razões citadas, e porque mesmo nos casos que envolvem tipos da pior espécie, ressaltou Jacques, há sempre qualquer coisa de bom no ser humano. Eu acho que o pivô das eleições dos espectadores angolanos deveria ter pensado duas vezes, pelo menos, antes de ler a peça monstruosa com que se pavaneou perante as câmeras da sua TPA, dirigindo-se ao público telespectador, sem nenhuma verticalidade, sem qualidades, respeitoso, quando baste encher de vergonha qualquer jornalista, digno e com alguma personalidade. Se o fizesse, talvez escapasse à onda de críticas que lhe cairia e cairão em cima por tão baixa e irresponsável atitude. Passados os 30 dias sobre o falecimento do antigo presidente, José Eduardo Santos, e depois de goradas, uma espécie de tentativas governamentais de viajar o seu cadáver até a mãe pátria por o eterno repouso que ele fez por merecer ter, depois de amplamente conhecidas as divergências que opõem a família de Gés ao governo angolano, sabendo, como sabemos, que estas situações são delicadas e devem ser discretas e necessariamente respeitadas, era improvável vê-lo a desempenhar tão deplorável papel, naquelas condições em que assinalou o 30º dia do seu passamento. Tão improvável como seria ver a direção da TPA a prestar-se a este papel miserável face aos acontecimentos já vividos e espalhados pela nação inteira
e a misturarem-se com outros que se produzem nesta fase da campanha eleitoral efervescente, considerou tristemente. Neste momento, diz estar convencido que todo angolano consciente reserva todos os dias 1 minuto do seu tempo para pensar que foi errando ao longo dos anos em que o país se considera independente. Disse também que um dos maiores erros entre muitos que dominam Angola é preservar o tipo de comunicação social que vigora no país, adiantando que, com muitas coisas a necessitar de mudança, entende ter chegado a hora da comunicação social angolana, tutelada pelo Estado, pensar no papel que é obrigado a desempenhar na sociedade próxima e futura. Equidistante dos interesses políticos e mais próxima da verdade dos factos. Não acredito nas coisas do além, mas ainda assim, influenciada pelo surrealismo do que nos cerca o cotidiano, não me coíbo de exprimir a esperança de assistir num dia fictício, num dia fantástico, a uma ressurreição dos justos, depois de ver alimentada a convicção de que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão da vida eterna para julgar os outros que por aqui andam com menos dignidade. Viríamos então castigados os que hoje vão desenvolvendo diariamente estas cenas rasteiras, sem conseguirem sequer respeitar os mortos que um dia em vida lhe deram melhor das suas sujas vidas, defendeu. Deixa finalmente os seus sonhos a pairar na brisa deste frio cacimbo, aguardando os próximos capítulos da festa das eleições que se preparam com emoção, eu adianto, ou com drama. Ficando por aqui, cumprimento os meus eleitores e companheiros de luta e os amigos, despedindo-me de todos com a promessa de estarmos próximos no próximo domingo, à hora do mata-bicho. Abraço, caro amigo. É assim, pude no início falar sobre Ernesto, a pessoa em questão que foi falada aqui por Jaque dos Santos, pessoa esta que eu considero uma traidora da pátria, pessoa esta que se vendeu a um sistema, pessoa esta que agora eu adianto mais um facto, nunca gostei dele, exatamente porque depois deste projeto, vocês ouviram o texto que eu li, pessoa esta que na minha última estadia em Angola, isso foi em 2018, onde eu estive na Camela Mois, eu pude ir a convite do senhor Segunda Mois para a Camela Mois. Óbvio que eu fui para um projeto humanitário, depois, por interesses do senhor Segunda Mois, deixou de ser um projeto humanitário para ser um projeto de turismo. Independente disso, encontramos muita pobreza, encontramos amputados, muitos amputados por ali. E ao mesmo tempo, houve sim um lado positivo que eu vi ali, que o projeto Camela Mois, eu vou deixar claro a minha definição, porque eu não estou mais lá, né? O projeto Camela Mois, quando eu entrei, e daquilo que eu vi, se é claro, era muito bonito. Não sei como está hoje, portanto, era muito bonito. Assim sendo, eu me interessei, cheguei a questionar, falar com o senhor Segunda Mois, e falei, eu gostaria muito de chamar alguns jornalistas para entrevistar o senhor Segunda Mois e fazer, né, um city tour aqui pela Camela Mois e levantar, né, a hipótese de mostrar o lado turístico do que se pode trabalhar aqui. Já que o senhor, aí me referindo ao próprio Segunda Mois, está querendo
me usar no bom sentido, né? Porque ele estava querendo que eu desenvolvesse um projeto que está aqui no canal, Projeto Bailundo, é só vocês procurarem. Foi feito por mim e pelo o arquiteto André. Então eu vou chamar alguns jornalistas. Não, tudo bem, sem problema algum, mas eu não gosto de dar entrevistas para jornalistas. Eu falei, como não gosta de dar entrevistas? O que eu mais vejo na sua página do Facebook e no próprio canal são entrevistas suas, mas principalmente na página do Facebook. Ah, não, mas eu não gosto. Houve ali uma insistência, eu falei, mas me desculpe, o que eu mais vejo são entrevistas na DPA. Eu só dou entrevistas para Ernesto Bartolomeu. E eu falei, por quê? Qual é o seu problema com outros jornalistas? Eu não gosto, eu só dou entrevistas para Ernesto Bartolomeu. Eu e Ernesto temos um acordo. Eu falei, uai, mas para dar entrevista tem que ter acordo? Eu falei, senhor Segunda, é assim, eu estou aqui, o senhor está me pedindo, e falo isso de peito aberto para qualquer familiar que me conhece, que tem o meu número de telefone, e eu não vou dar nomes, porque tem muita gente da família Mois que tem o meu número de telefone, uma pessoa da família Mois que eu amo de paixão, estou declaradamente deixando claro isso aqui, amo de paixão, tenho o maior respeito pela pessoa, não vou nem definir sexo, o resto, eu tenho educação. Eu vou repetir, eu tenho educação, por isso não pisem no meu calo, porque ó, sabe como é que é? Portanto, tem educação. Eu fiz o projeto que eu fiz na Camela Mois, e o projeto tá aí, Projeto Bailundo, é só procurarem, com o arquiteto André. Eu não ganhei um puto, demorei 3 meses. Toda e qualquer pessoa da família Mois, principalmente que esteve na Camela Mois, repito, toda e qualquer pessoa que esteve na Camela Mois, família, amigos, ex-funcionários da Camela Mois, sabem bem o que eu estou falando. Houve de tudo e aconteceu de tudo dentro daquela Camela Mois, até passar fome. E não estamos falando de pessoas pobres, estamos falando de pessoas ricas. Estamos falando de pessoas abastadas. Falta de carro, falta de condições de trabalho, falta de computadores, principalmente para a equipe que estava comigo. Preconceito e racismo dentro da Camela Mois, onde eu tive que brigar feio. É ou não é verdade? Família Camela Mois. Onde eu tive que brigar feio pelos meus. Brigar com o senhor Segunda Mois. E no final, ser, pelo próprio senhor Segunda Mois, como é que eu diria, qual termo usar, ser, não é fugir uma palavra, mas ele me instigou, como se eu não tivesse conhecimentos. Eu quero ver se tu consegues levar esse projeto até a ministra do Turismo, que na época era Ângela Bragança. Eu falei, mas por quê? O senhor não conhece todo mundo? O senhor não tem como madrinha Ana Dias Lourenço? Não, eu quero que você leve. Não, eu não conheço. E eu levei. Projeto esse que despertou a atenção dessa ministra. A secretária da ex-ministra é minha amiga pessoal, está no meu canal, assista tudo. Foi a pessoa primeira que me recebeu. E esse projeto despertou a atenção de Angola. Porque as províncias de Angola precisavam de projetos de esporte. Mas para desenvolver esse projeto foi a maior dificuldade. Mas voltemos àquilo que me chamou a atrair Camela Mois para aqui. Portanto, eu convidei, né, jornalistas para irem a Camela Mois. Mas o senhor Segunda Mois não gostou. Disse que só dava entrevistas ao Ernesto Bartolomeu. E eu perguntei, mas por que só o Ernesto Bartolomeu? Até porque, até onde eu entendo, porque eu conheço o Ernesto Bartolomeu, ele é âncora. Ele não é o tipo de pessoa
eu não conseguia visualizar o Ernesto Bartolomeu pegando o carro, indo para lá. Isso eu falando para o próprio Segundo Amós. E ele começou a rir. Isso é para você, que é uma pobre coitada. Para mim, ele pega o carro e vem aqui na hora em que eu quiser. Eu falei, não consigo imaginar, porque mal ou bem ele é um âncora, ele é um diretor de TV. Ele falou, ele é do sistema. É verdade, ele é do sistema. Porque eu vi ele, pelo menos, naqueles 3 meses, umas 3 ou 4 vezes. Segundo Amós dava um telefonema, e toda a equipe estava lá todas as semanas para cobrir toda e qualquer matéria que ele queria. Portanto, Ernesto Bartolomeu é realmente um homem do sistema, é realmente um homem que lambe as botas, lambe as bolas do sistema. Hoje critica o José Eduardo Santos, o homem que realmente o fez. Antigamente lambia as bolas. Não vou usar um termo pejorativo e mais baixo porque ficaria mal para mim. Não é para ele. Use a imaginação. Fazia exatamente isso se fosse preciso. E se tivesse que, né, dar ré no jacaré, daria em nome da fama. Quantas foram as vezes que eu entrei na TPA, meu carrinho simples, às vezes emprestado? Porque a minha vida em Angola não foi fácil. Eu não sou o tipo de mulher loira que chegou em Angola para arrumar homem. Eu fui humanitária a vida inteira. Não fui para casar em Angola. Eu fui para ajudar meu povo. Muitas foram as vezes que eu cheguei lá com um carro, na luta. Outras vezes não tinha carro, os amigos me emprestavam carro. E quantas foram as vezes que eu cheguei e, coincidentemente, eu vi ele chegar na sua bela Mercedes. Cada dia era um carro. E tudo é fácil em Luanda de se descobrir, como a casa onde mora Ernesto Bartolomeu. Portanto, ter informações da vida deste homem é muito fácil. E a última foi em 2018, quando eu já vos contei o projeto, junto ao Sebastião Veloso, onde quem me cortou as pernas, ou não sei se foi só as pernas, né? A mim e de um dos melhores cirurgiões do mundo, Nelson Piccoli, foi este senhor, Ernesto Bartolomeu, que ao passar a imagem de que o trabalho não valeria a pena, óbvio que também tem os meandros dentro do sistema da TPA, mas quem fez isso acontecer foi Ernesto Bartolomeu, porque lá dentro tinha Nelson Rosa, tinha Carlos Cunha, pessoa esta que me queria muito bem. Agora, quem fez isso acontecer foi Ernesto Bartolomeu. E depois de ter tudo pronto, estava tudo certo, estava só faltando comprar as passagens para esta equipe ir para Angola, tudo certo. Agora imagine o que é você ter uma equipe pronta para sair do Brasil, uma equipe estruturada, um ministro Veloso preparando um hospital em Luanda para receber esta equipe e fazer um trabalho pelo povo angolano. O ministro Veloso não estava pedindo nada ao presidente José Eduardo Santos. Era o ministério dele, e em nome de ministro Veloso, porque eu não sei se vocês sabem, mas ministro Veloso não se dava com José Van Dunen. E aí deveria estar o problema. O José Van Dunen também deve ter puxado o tapete. Estava tudo preparado. Estava se tratando com a agência para as passagens de toda esta estrutura chegar a Angola. Quando se recebe a notícia de que não ia haver mais essa viagem, de que não ia haver mais esse acordo, e que o ministro Veloso estava sendo retirado do cargo. A coincidência de tudo. O ministro Veloso estava sendo tirado do cargo, a agência não ia poder fazer a negociação por causa desta retirada do ministro Veloso, caiu tudo de uma vez só.
E eu recebo um telefonema da TPA, que nem foi do próprio, que na hora não teve bolas para me ligar, foi de um assessor. Sentimos tanto, Filomena. Mas eu já tinha ido ao Brasil, eu já tinha tratado de tudo, eu tinha assistido a fotos de cirurgias com este médico. Estas fotos a TPA nunca me devolveu. Isto é material meu, não pertence à TPA. Nem o próprio ministro Veloso, que viu tudo isso, ficou com o material. E a TPA segurou. A TPA é uma emissora estatal. Hoje, ela segurou o meu material. Não tinha esse direito. Eu entrei na TPA e eu briguei com esse cara, este calhorda, né, este militante, chupa-bolas. Eu briguei com o Nelson Rosa, eu briguei com Carlos Cunha, eu briguei com o meio mundo. A resposta que eu tive foi: nós não sabemos onde foi parar. Desculpem. Esta foi a resposta que eu recebi da emissora angolana. A emissora que, no fundo, só faz o serviço de espionagem para o governo de Angola. A emissora que não permite que nada se fale a favor de uma nação. A emissora que faz o serviço certo para cobrir assassinos. E a emissora onde os pequenos que querem trabalhar, os pequenos que são jornalistas que realmente ainda fazem um trabalho digno, porque querem crescer, querem ser jornalistas de uma emissora angolana, não podem, porque lá dentro existem muitos, vocês não têm noção de quantos existem no serviço de espionagem, controlando todos eles. E eu falo em nome de TPA, eu falo em nome do Jornal de Angola, eu falo em nome de TV Zimbo, eu falo em nome de grandes e todas as que existem no país. Portanto, a indignidade é tremenda, porque se eu não tivesse nenhuma história com este senhor, eu até diria, estou lendo só uma matéria e possivelmente concordando que isto é uma realidade. Não, eu também tive história com Ernesto Bartolomeu. Mais um lambibotas. Mais um que é do sistema. Mais um que hoje está mostrando ao mundo a sua calhordagem. Como tantos jornalistas que andam pelo mundo, né? Também temos outra nos Estados Unidos, acho eu, também não quero ter certeza do seu nome, Mariana, que se vendem ao movimento MPLA por milhões de dólares, mas que depois fazem bonito, aparecem e dizem, não é que eu não respeito vocês, mas é assim, cada um tem seu ponto de vista, vai a merda. Portanto, é assim, não querendo atacar hoje a moça, mas hoje sendo direta a este Ernesto, olho de peixe, você se vendeu ao sistema faz muito tempo, desde que você entrou e se diz jornalista. Mas você não é um jornalista. Você se fez porque um dia José Eduardo Santos te deu uma chance. E daí você foi crescendo na emissora. Quantos são os jornalistas? Quantos em Angola que mereciam esta oportunidade e não lhes foi dada esta oportunidade? E são jornalistas de verdade. Mas tu, porque lambeste a bota, o saco, e o raio que o parta, conseguiste chegar lá. Hoje, como tu, tem João Lourenço e tantos outros que estão na política, mas tu, como jornalista, foste mais um traidor, que foi ele morrer e estás aí tratando aquele que te deu a mão da forma que estás tratando. Hoje, estás lambendo as botas de quem? Do atual. As outras já murcharam. Tens que lamber as bolas do atual. Porque achas tu que o atual, gorducho, feio, cara de pamonha, vai continuar no poder. Então tens que fazer o teu papel, sem contar a possibilidade que está te rentabilizando algum. Descobri isso através de Segunda Mois, que tem como madrinha, ou tinha como madrinha, na Camela Mois, Ana Dias Lourenço, que um dia, tendo dificuldade, porque não tinha
o postinho de luz, deu um telefonema. Ana Dias Lourenço mandou botar o poste lá em 2 piscar de olhos. Alguém da família Amós vai me desmentir? Tenta. Eu estava lá. Eu estava lá. Se quiserem me desmentir, paga também pelo projeto. Agradecida. Quantas foram as vezes? Assim como vi o próprio Ernesto Bartolomeu chegando lá. Quanto aos jornalistas que eu convidei Diniz Capapelo, eu convidei, que na época, eu já não lembro se ele estava no país, eu já não lembro, Diniz que me confirme. Hoje o Diniz, que estava num jornal, saiu, está numa plataforma. O Diniz foi. Quem é do meio de Angola sabe quem é Diniz Capapelo, um grande jornalista, também âncora. O Diniz foi. E ele simplesmente, segundo Amós, se negou terminantemente a dar entrevista. Depois ele me chamou à parte e disse: eu fui claro para você, eu não dou entrevistas a jornalista nenhum. Eu só posso dar entrevistas a Ernesto Bartolomeu. E eu falei, por quê? Exclusividade com Ernesto Bartolomeu. Porque somos do sistema. Eu fiquei abismada. Aí eu pressionei o segundo Amós. E ele falou, e se eu der, o Ernesto vai ficar muito bravo. Que pena. Que as 2 vezes, ou 3 vezes, que eu cruzei com o Ernesto na Camela Amós, eu estava circulando de carro, não deu para parar, porque senão eu ia questioná-lo. Do jeito que eu sou, e do jeito que eu não gosto de perder uma oportunidade, eu ia questioná-lo. Mas a grande verdade é que Diniz Capapelo não conseguiu entrevistar, segundo Amós. Eu mesmo não iria dar entrevista. Porque o sistema não permite e considera todo e qualquer jornaleco, porque estas foram as palavras, como uma merda. Só dão entrevistas às pessoas do sistema, como Ernesto Bartolomeu. Portanto, mais uma vez, estamos beirando alguns dias, sobram-nos alguns dias. Pensem, pessoas nossas, queridas do povo de Angola, pensem realmente o que vale a pena. É esta mídia, ditada por este homem, que praticamente é um âncora do jornal da TPA, que faz a notícia correr aí nos jornais de Angola. Se é isso que vocês querem. É ele que comanda, é ele que faz, ou pelo menos comanda a edição daquilo que ele quer. Tem como amigo João Lourenço, Ana Dias Lourenço, a vice-presidente, toda essa trampa de assassinos, mas é ele que comanda tudo. E é isso que vocês vão escolher quando optarem mais uma vez pelo MPLA. Portanto, até o dia 24 eu vou estar falando tanto o lado bom quanto o lado negativo, principalmente o lado negativo. Porque o que eu menos quero, o que eu menos quero é exatamente o MPLA no poder. E o que eu menos quero é o meu povo sofrendo. Porque o meu povo não desfila de Mercedes. O meu povo não mora em casa de luxo como Ernesto Bartolomeu. O meu povo não tem a comida no prato que Ernesto Bartolomeu. E o meu povo, de repente, nem conhece a realidade ou a falta da realidade que este homem nunca vos passou. Pensem nisso, por favor. Estamos na luta, vamos continuar na luta, mas não vamos comprar, mais uma vez, um pacote de sofrimento e muita dor que toda esta gente está tentando nos vender. Isto é sofrimento demais e nós não merecemos. Porque ele chega aqui engravatado, como hoje eu estou tentando passar essa imagem, porque é isto que ele faz na frente de uma tela de televisão. Passar uma imagem de um homem muito letrado,
de um homem muito educado e vender uma imagem de uma Angola maravilhosa. E nós não temos essa Angola maravilhosa. Vamos pensar com carinho de que a nossa Angola merece uma chance, a nossa Angola merece dias melhores. E com certeza não é com Ernesto Bartolomeu, não é com João Lourenço, não é com Ana Dias Lourenço, não é com pessoas que se fecham e criam exclusividade num cerco onde o movimento está por trás e onde só quem pertence a esta grande casa tem direito à sobrevivência, à vivência e a nada mais. Angola pertence a todos nós e nós não queremos mais passar fome, nós não queremos mais a miséria, nós queremos a liberdade. Um beijo grande a todos, até o próximo vídeo e que possamos, com certeza, ter um amanhã melhor. E esse amanhã melhor não será, de forma alguma, com estas pessoas. Pensem nisso, por favor. Beijo grande a todos, até o próximo vídeo.